diz assim: e vocês ouviram que veio o anticristo. Aí ele fala assim: agora muitos anticristos têm surgido pelo mundo afora, e é por isso que sabemos que é a última hora. Então esse texto, ele não fala que o anticristo virá, ele fala que o anticristo já veio, que o anticristo já está no meio de nós. Sim, Senhor, é isso que diz o verso 18, entendeu? Mas o 19 é uma bomba, o 19 é uma bomba, porque o verso 19, ele fala exatamente assim, fala que os anticristos, diz o verso 19, os anticristos saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Você entendeu isso? Veja, o apóstolo São João, esse que escreveu 1 João, é o mesmo que escreveu o Apocalipse, é o mesmo que escreveu o Evangelho. Então ele fala assim que os anticristos saíram do nosso meio. Quando ele fala nosso meio, ele está falando do meio cristão. Então o anticristo, ele sai do meio cristão, e é por isso que chama anticristo. Anticristo é aquele que quer tomar o lugar de Cristo, é aquele que ao tentar tomar o lugar de Cristo, ele acaba se opondo a Cristo. Então a Bíblia fala anticristo, só que aqui, nesse texto, não fala só de um anticristo, mas fala de vários. Fala assim, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que já é a última hora. Ou seja, não tem um anticristo só, tem vários. E todo homem, todo ser humano que tenta tomar o lugar de Cristo é um anticristo. Toda pessoa que com sua atitude, com as suas mensagens, se opõe aos princípios bíblicos, é um tipo de anticristo. Agora não esqueça, embora a Bíblia fale de muitos anticristos, a Bíblia também fala do anticristo principal, o chefe, o cabeça dos anticristos. E é sobre esse assunto, esse anticristo, esse cabeça, esse principal, é que eu quero explicar para você. Por isso eu chamo você agora para ir comigo para Daniel. Daniel no capítulo 8, e aqui nós vamos saber quem é o anticristo mor, o cabeça, o chefão, sabendo que existem muitos anticristos por aí, mas aqui a Bíblia fala do chefão, do cabeça. Vamos para Daniel 8, versos a partir do 1. Fala assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Uau, paremos aí. Então Daniel, ele tem uma visão, e na visão ele vê um carneiro, e o carneiro tinha 2 chifres, e um mais alto que o outro. E aí no versículo 4 fala assim, Daniel 8:4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Porém, ele fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Eita nós, que impressionante isso daqui, é ou não é? Você viu? Daniel tem uma visão e ele vê um carneiro que dava amarradas para cá, amarradas para lá, tinha 2 chifres, era um vitorioso, vencia, derrotava, era o poderoso. Esse carneiro que aparece aqui. Mas na sequência, o profeta Daniel tem uma outra, ele vê na visão um outro animal. Ele tem uma outra mensagem. Veja só, Daniel 8, verso 5, fala assim: estando eu observando, eis que um bode que vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Atenção, detalhe, agora Daniel vê um bode, e o verso 5 fala que o bode, ele vinha do ocidente. Atenção, o bode vem do ocidente, diz aqui, e diz, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, isto é, o bode vinha voando. Então primeiro tinha um carneiro que vencia, que derrotava, que era o bom e tal, tinha 2 chifres o carneiro. Agora aparece um bode que vem voando, que vem do ocidente, e tem um chifre só no meio da testa. Olha agora o verso 6, diz assim: dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Olha que cena, que visão. Então você tem o carneiro e o bode, e agora começa um confronto, uma briga, uma disputa entre o carneiro e o bode. Quem vai vencer essa batalha? Quem vai vencer esse UFC, entre aspas? O carneiro de um lado com 2 chifres, o bode do outro com um chifre só. Eles partem para uma batalha. Quem vai vencer? E um dia eu estava dando um estudo bíblico para uma pessoa e tinha um adolescente, falei, quem vai vencer? O garoto falou, pastor, vai dar bode. Com duplo sentido, claro.
E não é que deu bode mesmo? Vamos ver na Bíblia. Eu vou te mostrar agora o verso de número 6. Diz assim: dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Veja, então aqui esse verso 6, já li 2 vezes, está bem claro para você. Agora o 7 é o detalhe. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Ou seja, o bode deu uma surra no carneiro, derrotou o carneiro, quebrou os 2 chifres do carneiro e falou assim: quem manda aqui sou eu. E venceu a batalha. Verso número 8. Olha o verso número 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Uau! Agora a coisa começa a ficar mais clara ainda. Vamos analisar. O bode derrotou o carneiro, como você já viu. Quebrou os 2 chifres do carneiro, jogou o carneiro no chão, pisou em cima dele e falou assim: quem manda aqui sou eu. Aí o bode foi comemorar sua vitória, e comemorando a vitória, o único chifre que o bode tinha caiu sozinho, quebrou sozinho. E no lugar desse chifre saíram 4, como diz o verso de número 8. Saíram 4 chifres para os 4 ventos dos céus. Aí vem o verso 9 e diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Verso 10. Este chifre cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11. Sim, este chifre se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Isto é impressionante. Analisemos aqui. Então, o carneiro e o bode. O carneiro vencia, apareceu o bode, entrou num confronto com ele, o bode derrotou o carneiro, jogou por terra, quebrou os 2 chifres, o bode se engrandeceu, comemorou no auge da sua vitória, no auge da sua conquista. O único chifre que o bode tinha quebrou sozinho, e no lugar dele saíram 4 chifres para os 4 ventos do céu, e do meio dos 4 aparece um chifre pequeno. Diferente dos 4, aparece outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele cresce, ele vai mexer com as coisas de Deus. Esse chifre pequeno, ele cresce, vai mexer no santuário, vai mexer no sacrifício de Cristo, vai mexer nos princípios bíblicos, vai mexer nas doutrinas bíblicas. E diz que esse chifre que cresce, que se engrandece e que mexe com Cristo Jesus, esse chifre, no verso 12, fala que esse chifre lançaria a verdade por terra, pisaria a verdade aos pés e prosperaria. Resumindo, esse chifre pequeno é o anticristo. Esse chifre pequeno aqui é o próprio anticristo. Entendeu? Agora observe que esse chifre pequeno, ele aparece quando o bode vence e vai comemorar e quebra o seu único chifre. Saem 4 no lugar daquele que quebrou, para os 4 ventos dos céus. Em seguida aparece um chifre pequeno, um outro chifre. Esse outro chifre pequeno é que é o anticristo. Ele aparece e ele cresce e ele vai mexer com Cristo. Por isso que ele é anticristo, porque ele vai mexer com Cristo. Ele tenta ocupar o lugar de Cristo, ele tenta ser como Cristo, ele tenta fazer algo para ser adorado como Cristo, e por isso ele é o anticristo, e com isso ele se opõe a Cristo automaticamente. E o verso 12 fala assim que essa ponta pequena, diz que o exército foi entregue a essa ponta pequena, e com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Você lembra da verdade? Das 5 colunas da verdade? Vamos relembrar? Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. E aqui fala que essa ponta pequena, esse chifre pequeno que é o anticristo, ele então pisaria na verdade, jogaria a verdade por terra. Bom, aí você para um pouquinho e pensa: pastor, e quem é o carneiro? E quem é o bode? Quer saber? Quer saber? Ó, pega a Bíblia, Daniel 8, vamos agora ver aqui o detalhe. Daniel capítulo 8, versículo de número 15, fala assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Verso 16: e ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Para um pouquinho aqui, isso aqui é emocionante. Daniel teve a visão, não entendeu nada, pediu uma explicação.
Aí ele ouviu uma voz que gritava e dizia assim: ô Gabriel, explica a visão para ele. Isso aqui, gente, é emocionante. Sabe por quê? Gabriel é o anjo de Deus. É o anjo Gabriel. E Deus fala assim: ô Gabriel, explica a visão para ele. Então o que eu vou te mostrar daqui para frente não é uma explicação minha, é uma explicação do anjo Gabriel. Ouviu isso? É como se a partir de agora Gabriel estivesse dirigindo a arena. Cara, veja, você entende, eu estou falando figurativamente. Porque Gabriel é quem explica o texto para Daniel. Você viu? Aqui, ó, Daniel 8, verso 16, fala assim: Gabriel dá a entender a este a visão. Aí Gabriel começa a explicar. Vamos ver? Verso 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ao tempo do fim. Gabriel começa a explicar para Daniel e fala assim: Daniel, essa visão do carneiro do bode se refere ao tempo do fim. Ou seja, não é para os seus dias, é para o tempo do fim. Em outras palavras, é para os nossos dias agora. Amém? Vamos para o verso 18. Falava ele comigo, ou seja, Gabriel falava comigo, com Daniel, quando caí sem sentidos, ou seja, ele desmaiou, rosto em terra. E ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Verso 19. E ele, o anjo Gabriel, disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Uau! Eu não sei vocês, eu me empolgo com isso, eu me impressiono com isso. Essa visão se refere ao tempo determinado do fim, é o que diz a Bíblia, ao tempo determinado do fim. E o texto continua. Veja agora o verso 20, agora começa. O 20 e o 21 esclarece quem é o bode e quem é o carneiro. Olha só, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então veja, o carneiro simbolizava o império Medo-Persa, e os 2 chifres, os reis da Média e da Pérsia, ou seja, Ciro e Dario. Aí continua aqui no verso 21, fala assim: mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ou seja, o próprio anjo Gabriel está explicando: o carneiro era o império Medo-Persa e o bode era a Grécia. Então veja, houve uma batalha, uma guerra entre a Grécia e o império Medo-Persa, e a Grécia venceu. E o chifre na ponta, o chifre na testa do bode era Alexandre o Grande, que era o imperador grego, que venceu a batalha. Venceu a batalha, ficou feliz, foi comemorar, e encheu a cara, bebeu bastante e morreu. Ou seja, ele venceu a guerra, ele venceu a batalha, Alexandre o Grande foi comemorar e morreu. Por isso que diz a Bíblia que o bode venceu o carneiro, e no auge da sua comemoração, o chifre caiu sozinho. Ou seja, Alexandre morreu. E logo depois da Grécia veio o Império Romano, e é dali que surge a ponta pequena. E essa ponta pequena que é o anticristo, que sai logo depois. Ou seja, termina o domínio grego e vem o domínio romano. E de Roma surgiria essa ponta pequena. Entendeu? A ponta pequena, que é o anticristo, surgiria de Roma, logo depois do domínio grego. Está claro para você? Você está vendo quantos detalhes tem aqui? E se você for para o verso 22, Daniel 8, 22, fala assim: o tecido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse mesmo povo, mas com a força igual a que ele tinha. Aí você vai continuando fazendo a leitura e você percebe que Daniel 8 está relacionado com Daniel 7, que está relacionado com Apocalipse 13, que está relacionado com Apocalipse 17, que está relacionado com 1 João capítulo 2. Mostrando que o anticristo é o sistema religioso de Roma. O sistema religioso de Roma. Por quê? Por causa do verso 12. Daniel 8, 12. Fala assim: o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário, por causa das suas transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Entendeu? Em outras palavras, esse chifre pequeno, essa ponta pequena, que é o anticristo, que é o sistema religioso de Roma, o sistema papal, esse texto deixa bem claro isso. Sabe por quê? Porque quando você analisa a Bíblia e vai para a história, você vê que foi esse sistema religioso que mudou o sábado para o domingo. Veja, jogou a verdade por terra. Foi esse sistema que perseguiu a igreja durante a Idade Média. Foi esse sistema que criou a tal da Inquisição, das indulgências, queimou Bíblias, perseguiu cristãos, matou cristãos. Se você for para Apocalipse 13, que a gente vai ter um outro programa sobre Apocalipse 13, você vê que Apocalipse 13 fala que esse mesmo poder
perseguiria o povo de Deus por 42 meses. 42 meses proféticos são 1260 dias. E 1260 dias proféticos são 1260 anos. Em outras palavras, esse é um período da Idade Média, quando o sistema religioso de Roma, o sistema papal, dominou, perseguiu, pisou na verdade, jogou a verdade por terra, mudou um monte de coisa, mudou princípios bíblicos, mudou verdades bíblicas. E a mentira prosperou. Como diz Daniel 8, verso 12. Entendeu ou não? E por isso que esse poder da ponta pequena, que é o poder religioso de Roma, é chamado de anticristo. Por quê? Porque conforme diz a Bíblia, esse poder tinha um sonho e tem até hoje. Eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar um texto que é um texto tremendaço. Por isso, eu chamo a sua atenção para um texto que eu vou mostrar agora. Vem cá, vem comigo. Vamos sentar aqui no meu sofá, que eu vou te mostrar um texto agora, que é um texto muito, mas muito importante. Olha só, vamos para Tessalonicenses, está bem? Abra sua Bíblia em Tessalonicenses. Vamos analisar aqui um texto de Tessalonicenses. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto que eu vou ler agora. Nós vamos aqui para Tessalonicenses, eu não falei, né? É segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Fala assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meu Deus do céu, ouviu isso? Então aqui está mostrando que o sistema religioso de Roma, o sistema papal, faz isso aqui. Se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa é uma atitude de anticristo, porque está tomando o lugar de Cristo, ou tentando tomar o lugar de Cristo.